Muito bem. E durante a madrugada, antes mesmo de Kamala, como quer Sandra Tomazelli, antes mesmo de Kamala Harris reconhecer a derrota, Trump fez o discurso da vitória na Flórida. Ele falou da imigração ilegal e disse que o seu slogan será, abre aspas, promessas feitas serão cumpridas, e pregou a união entre todos os americanos, fecha aspas. Vamos ouvir. Vamos ajudar nosso país a se curar. Temos um país que precisa de ajuda. Vamos consertar nossas fronteiras, vamos consertar tudo em nosso país. Fizemos história por uma razão esta noite, e a razão é exatamente essa. Superamos obstáculos que ninguém pensava serem possíveis, e agora está claro que alcançamos a coisa mais incrível. Isso é uma loucura. É uma vitória política que o nosso país nunca viu antes. Quero agradecer ao povo americano pela extraordinária honra de ter sido eleito seu 47º presidente. Muito bem, estamos de volta então, e a vitória de Trump marca o retorno do republicano ao poder após 4 anos, quando perdeu a eleição para o democrata Joseph Robinette Biden, mais conhecido como Joe Biden, no ano de 2020, ano da pandemia que atrapalhou muito. Trump assume o cargo em 20 de janeiro do ano que vem, de 2025. Ele terá nos 2 primeiros anos de governo a Câmara e o Senado com a maioria de republicanos. Nosso correspondente que esteve ontem conosco, Eliseu Caetano, hoje sem a sombra, traz os detalhes pra gente direto de Washington. Boa tarde, Eliseu. Acho que aí deve ser 12h24, mais ou menos, seria isso? Exatamente, Capês, 12h24 pelo horário aqui da costa leste dos Estados Unidos. Muito boa tarde para você, para todo mundo da bancada e, claro, para quem acompanha a Jovem Pan News. Hoje, sem sombra, graças a Deus, o tempo está ajudando a gente para participar mais aqui da programação da Record, da Jovem Pan News, durante toda a tarde de hoje. Estou com a voz, como você pode perceber, já cansada, viu? Nós e todo o timaço da editoria de internacional da Jovem Pan News estamos desde ontem sem parar, Capês. E o inimaginável, aquilo que ninguém achava que ia acontecer, aconteceu. Donald Trump é oficialmente o 47º presidente dos Estados Unidos. Aliás, primeira vez na história do país que acontece isso, de um presidente perder a eleição e depois voltar 4 anos depois reeleito. E o Donald Trump conseguiu essa façanha. Estava dizendo aí que também é a primeira vez que ele vem dentro de uma maré do partido dele, né? Que estão chamando de maré vermelha, porque o Donald Trump não trouxe apenas maioria no Congresso e maioria no Senado, mas também vai ser maioria na Suprema Corte. Também vai ser maioria, sabe de quê? De governadores no país. Ou seja, pelo menos pelos próximos 40 anos, de acordo com os analistas políticos aqui dos Estados Unidos, Donald Trump vai deixar um legado na história dos Estados Unidos. Agora, ninguém previu, nem mesmo as pesquisas de opiniões e intenções de voto lá atrás colocavam ele emparelhado com Biden, uma hora na frente, outra hora atrás. Depois veio Kamala Harris, mesmíssima coisa. Inclusive, Kamala Harris, mesmo tendo entrado com o bonde andando, né, digamos assim, ela liderou em muitos momentos, em muitos estados. Ninguém imaginou que ela perderia, e perderia de lavada, viu? Porque não foi pouquinho não, viu? Foi 276 colégios eleitorais para 276 para Donald Trump contra 223 para Kamala Harris. Donald Trump também ganhou no número de eleitores votantes, ou seja, ele conseguiu levar para as urnas aqueles eleitores que não votaram nos democratas, que não acreditaram nas propostas, nos projetos, nas promessas de campanha de Kamala Harris. E agora, como você disse, Capês, ele vai assumir. A certificação acontece na primeira semana de janeiro aqui em Washington e no dia 20 ele assume como o 47º presidente dos Estados Unidos. Durante a noite, ele lá de Mar-a-Lago, na Flórida, de onde acompanhou a contagem dos votos junto com a família, de amigos e de políticos, ele já falou. O resultado nem tinha saído oficialmente e ele já foi à frente, já comemorou, atendeu a imprensa, estava muito feliz. Quem ainda não falou,
Kamala Harris. Ela saiu daqui da Howard University, a alma mater dela, onde ela estudou, onde ela se formou, e saiu ali meio que a francesa, não atendeu ninguém, e segundo a equipe de campanha dela, Kamala Harris deve falar às 4 horas da tarde pelo horário daqui da costa leste dos Estados Unidos, portanto, às 6 horas da noite pelo horário de Brasília. Se ela vai falar ou não, a gente não sabe, mas há uma expectativa de que se ela fale, que ela, de fato, assuma, né, que Donald Trump ganhou a eleição dela. E vários chefes de Estado, presidentes, Emmanuel Macron, por exemplo, Benjamin Netanyahu, muitas autoridades falaram e desejaram parabéns para ele. Trump vai ser o primeiro presidente a cumprir 2 mandatos não consecutivos desde 1892. O Capês, só para a gente ter aí esse registro dessa curiosidade. E também a gente está esperando que ele faça um outro discurso, uma grande festa para a população, porque aqui em Washington, D.C., é um reduto democrata, né? E como vocês podem perceber, vou ficar quietinho, tá, Capês? Por quê? Nada, ninguém está falando, está um silêncio nessa cidade. Olha, eu moro aqui há 3 anos, eu nunca vi Washington tão silêncio, o Distrito de Colômbia. Olha, ouso dizer que está de luto, viu? Inclusive, eu estava agora no Pânico, eles estavam brincando com o pessoal lá da concorrência, estava chorando no ar. Acho que o pessoal de DC está meio que chorando por aqui, mas lá na Flórida tá uma alegria danada, viu? Tá uma festa nas ruas. Eliseu, agora é o seguinte, a gente já esperava a vitória da Kamala na Flórida, ali na Califórnia, no Oregon e no estado de Washington, lá do outro lado, capital Seattle, lá na costa oeste. E também, claro, na região nordeste dos Estados Unidos, New Jersey, Delaware, Nova York, por ali. E também, talvez, em Illinois, talvez fosse já mais ou menos esperado. Agora, muitas pesquisas diziam que ela ia ganhar em Iowa e que seria uma virada lá histórica e que poderia ganhar em alguns dos estados pêndulo. Você mesmo chegou a assustar o Zagarino, embora o Zagarino estava aqui, está de novo, ele ficou firme, dizendo: os jovens estão indo votar, estão indo às urnas como nunca na Pensilvânia. E o jovem, muitos deles, às vezes acabam sendo seduzidos pela doutrina woke, né? Aquele negócio, não viveu nada e já acha que sabe tudo. O que você acha que influenciou efetivamente a vitória esmagadora do Donald Trump nos estados pêndulo? Nevada, Arizona, Novo México, Michigan, no Wisconsin, eu não estou bem certo se foi ele que ganhou. Na Geórgia. O que teria levado isso? Foi a economia, afinal de contas, o fator decisivo? Foi a necessidade de um combate mais duro à imigração ilegal? Foi a narrativa da Kamala não seduzir os eleitores? Você que está aí, no meio desse ambiente entristecido aí, nesse reduto camaliano, o que você poderia dizer para nós? O que você sente que influenciou esta eleição? Vamos por partes. Primeiro, a onda azul perdeu muito espaço por aqui, né? Como a gente pode perceber nos mapinhas todos que mostram lá quais estados votaram nos republicanos e quais estados votaram nos democratas, a gente consegue perceber muito claramente que eles perderam muito território na eleição de 2024. Como eu disse, não apenas no Congresso, no Senado, mas até para as eleições de governadores, por exemplo. E aí você vê uma espécie de onda azul, uma manutenção azul, em estados que historicamente são democratas. Então, se você vai lá para a parte noroeste do país, né, eu vou dizer a parte norte da costa leste, que é Delaware, Massachusetts, Nova York, New Jersey, aquela região da Nova Inglaterra, ali todo mundo votou azul. Foi uma onda azul absurda. Se você vai lá para a costa oeste, onde Kamala Harris se criou politicamente, apesar de ter estudado aqui na capital americana, ela se formou na Howard University, ela fez a carreira dela lá. Então, lá também você vê um espectro mais democrata. Agora, o país inteiro praticamente votou em Donald Trump. Ele não ganhou apenas nos colégios eleitorais, ele ganhou também no voto.
né? O que não é muito comum, porque às vezes o candidato ganha no colégio, mas não ganha no voto. Às vezes ganha lá no voto, mas não ganha no colégio. E não foi o caso de Donald Trump na eleição deste ano. Agora, os analistas políticos estão apontando alguns caminhos. E eu, como morador dos Estados Unidos há 11 anos, concordo com alguns. E quais seriam esses, Capês? E aí eu vou direto no cerne da tua pergunta, da tua questão. A gente fala sobre imigração e a gente fala sobre economia. Eu até respiro, porque economia, porque tá tudo caro, Capês. Você vai no mercado, tá caríssimo. Você vai comprar um lanche, vai no McDonald's, não sei nem se pode falar o nome da rede, mas enfim, numa rede de fast food, Capês, que antigamente custava ali $5, $6, hoje você gasta 50. Como é que eu explico pro Tutinha isso? O que é isso? É a inflação que o americano nunca viveu e que está vivendo. Como é que pode? O aluguel tá caríssimo do jeito que tá. Comprar casa tá impossível no país, praticamente. E o americano sempre foi muito endividado, né? Ele compra casa, ele compra o carro, ele investe. Vocês estavam falando aí da indústria automobilística, né? O Donald Trump, ele tem todo um projeto também focado para isso, né? De impedir a importação e manter e tentar fortalecer a indústria que, aliás, isso foi promessa de campanha dele. Então a gente está falando de economia, um pilar que com toda certeza elegeu Donald Trump 47º presidente dos Estados Unidos, e a gente tem do outro lado a imigração. E aí por que imigração? Não é que ele odeie, Capês, todos os imigrantes, ele já respondeu isso uma dezena de vezes. Ele é muito claro quando ele diz o seguinte: eu não sou a favor do imigrante indocumentado que entra pelas fronteiras com recorde criminal. Esses imigrantes em especial vão precisar ter atenção a partir de agora, porque Donald Trump promete uma deportação em massa dessa turma. É o imigrante que entra aqui e o governo democrata coloca ali uma tornozeleira eletrônica no sujeito, mas dá, por exemplo, um voucher, que é um cartãozinho, Capês, e aí com esse cartão ele paga a conta do hotel. Não sei se você já viu, mas tem na internet muitas imagens dos hotéis lá em Nova York, Capês, lotados, viraram abrigos praticamente. Tudo pago pelo bolso do contribuinte. Esse sujeito tem voucher para alimentação, Capês, coisa que eu e você não temos. Por exemplo, eu pago o meu imposto também aqui nos Estados Unidos. E isso é um problema para a classe média americana, porque ele se sente desprestigiado. Ele fala, opa, pera, ó, até a luz acabou aqui. Você está falando mal aí, eles estão te cortando a luz. Já corta a minha luz aqui, entendeu? Mas para você entender que o americano, ele tá de saco cheio, com perdão da expressão, de pagar um imposto altíssimo, porque o imposto aqui é muito alto, em alguns estados chega a quase ali 50%, e não ter mais esse retorno. Então, o Donald Trump, ele traz essa esperança, ele traz essa expectativa de que fronteira fechada, mais empregos dentro do país, menos violência, né? Porque ele está tirando o imigrante que tem recorde criminal, que tem registro criminal e mandando para o seu país de origem, e por um outro lado, ele vai tentar fortalecer a indústria internamente no país. E aí é que o americano foi votar. E aí quem é que foi votar nele? Foi o jovem, Capês, porque o jovem, teoricamente, ele teria um olhar mais atento para Kamala Harris, só que isso não aconteceu nessa eleição, apesar de todas as pesquisas apontarem isso. Todas as pesquisas que a gente trouxe aqui, olha, eu estou nessa campanha desde fevereiro, todas mostraram, os jovens vão votar na Câmara porque ela é a favor do aborto, porque ela é a favor do 4 dias de trabalho. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é maravilhoso, né? Mas o jovem está olhando o emprego, né? Mariana Ferreira, que eu só vou trabalhar 4 dias aqui na Jovem Pan e quero o meu salário cheio. Ai, que beleza! Mas, enfim, o Donald Trump significa trabalho e dinheiro, pelo menos para a classe média americana, que foi quem elegeu ele. Foi a vitória da economia, da narrativa e do desejo de emprego sobre... Da narrativa não, a vitória da economia sobre a narrativa e da necessidade de emprego sobre as pautas ideológicas. Eliseu Caetano, queria te agradecer pela sua brilhante participação. Você ficou aí a noite inteira acordado, toda madrugada, acompanhando essa eleição, colhendo as informações mais importantes, direto de Washington, o que faz a excelência do nosso jornalismo da cobertura internacional. Muito obrigado a você, nós voltamos a qualquer momento, sempre tiver mais novidades aí para nós. Vamos debater um pouco essa questão? Eu vou começar aqui com o José Milagre. Milagre, esta eleição indicou o seguinte: o pragmatismo do eleitor. Tudo é lindo, é maravilhoso, os discursos são sedutores, todo mundo falando bonito, mas a verdade é a seguinte: cadê o meu emprego?
Cadê a valorização do meu dinheiro com o controle da inflação? Como é que estão gastando dinheiro público? O comandante Farinaso disse, mais de 100 bilhões, 123 bilhões de reais jogados ali na guerra da Ucrânia. Uma narrativa enorme, déficit fiscal, dívida de 35 trilhões, é claro que isso acabou influenciando a eleição. Quais as lições que aqui no Brasil o governo Lula deve adotar, vendo isso, essa questão da vitória, da economia, da prudência da gestão, do equilíbrio fiscal, da responsabilidade fiscal, do controle de gastos públicos sobre discursos mais ali sedutores que alimentam apenas uma pequena bolha? Qual o recado que deve ser colhido aqui pelo Brasil a partir da eleição dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo? Capeza, eu vou falar com números aqui. A gente tem uma pesquisa do Instituto Ipsos que diz que em 85% das vezes que um candidato ou pré-candidato desponta em um tema que é considerável sensível para a população ou mais crítico, ele vence as eleições. E o tema foi economia. A despeito do pragmatismo, dos discursos wonka, o que pegou nos Estados Unidos e volta a reafirmar, essa é a minha visão, foi a perda do poder de compra, os impostos altíssimos, como bem colocou o nosso correspondente, e investimentos em imigração ilegal. E o Trump ele veio com esses 3 eixos. A Garina acho que falou ontem aqui, foi bem interessante, a questão geopolítica. Será que nós estaríamos vivendo essa tensão Ucrânia-Rússia, faixa de Gaza, se tivesse uma intervenção mais incisiva dos Estados Unidos? A questão da imigração ilegal. Não é a primeira vez que o Trump ganha na Flórida, como muitos desavisados estão falando. Em 2020 ele ganhou na Flórida também. E a questão envolvendo a economia, reformas políticas. Então, o recado aqui é claro, 2026 está aí. Eu ouso dizer que o Planalto está muito preocupado hoje. Tão preocupado quanto as eleições municipais foi a eleição dos Estados Unidos, porque ela dita as regras de como vai ser a postura. E aqui nós estamos passando por problemas iguais ou maiores. Inflação, teto de gastos, a impossibilidade do ministro da Economia reduzir despesas. Nós estamos crescendo na inflação e hoje mesmo o Copom vai decidir aumentar ou não a taxa de juros, porque não dá para manter a situação como está. Fica um recado, assim como lá fora a economia foi decisiva nos Estados Unidos, a maior nação do mundo, esse é um recado muito importante também para a presidência da República. Narrativa, né? Narrativa não pode enganar todo mundo o tempo todo. Henrique Kriegner. Exato, Capeza. Como eu coloquei aqui antes, quando a gente testa na realidade, a gente vai ver essas narrativas, elas completamente se esfarelam diante da realidade, é o que a gente precisa sempre considerar. Agora, é interessante que a campanha do Trump conseguiu um espaço grande, especialmente em estados que muitas vezes nem tinham essa preponderância e que a expectativa, inclusive até aí promovida pelas pesquisas, apontavam o oposto. Quando a gente olha, por exemplo, a diferença entre Trump e Kamala no estado do Texas, que é um estado notoriamente conservador, versus o estado de Nova York, obviamente Kamala venceu em Nova York e Trump no Texas. Mas a diferença de votos no Texas foi foi maior do que mesmo em Nova York. Ou seja, esse eleitor que talvez ali teria uma aversão natural às propostas do Trump, o Trump conseguiu conquistar. Então a gente consegue ver que, falando a verdade, trazendo propostas sólidas para o problema mais sensível, como foi o que foi colocado aqui, também trazendo um olhar inovador, de mudança mesmo. Isso atendeu ao anseio de uma população que naturalmente se colocaria um pouco mais avessa e colocou em xeque muito as instituições de pesquisa e toda essa previsão e cenário que foi criado aí pela mídia norte-americana.